Oi, tudo bem? Meu nome é Adriana, bem-vinda ao meu canal. Tô de volta aqui para gravar mais um vídeo hoje. Eu cortei meu cabelo, né? Vocês vão ver que eu tava com o cabelo bem comprido, eu cortei e eu levei o cabelo para doação para um instituto que tem aqui na minha cidade que trabalha com mulheres com câncer de mama e eles fazem as perucas, né? Então eu achei um trabalho bem legal, já é a segunda vez que eu dou o cabelo, então deixo ele crescer bastante para depois doar. E, bom, não é o tema do vídeo esse. Bom, meu recado aqui hoje é para falar para vocês que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa começar algum sonho, algum plano que a gente tenha hoje. Então comece hoje alguma coisa que você tenha vontade de fazer. Não espera para amanhã, não espera para quando você tiver 100% perfeito, 100% sabendo tudo que envolve aquele projeto que você quer iniciar. Começa, dá o start, começa por algum lugar, tá? E eu falo isso por experiência própria, é por isso que eu compartilho esses vídeos aqui no canal. O professor Hélio Couto, ele também fala sobre isso, para que a gente não espere ler todo o conteúdo, ler todos os livros que existem a respeito de um determinado assunto para que a gente possa colocar em prática, né? Por exemplo, a mecânica quântica. Você vai estudar tudo que existe sobre mecânica quântica para depois começar a colocar isso em prática na sua vida? Não, não é assim que funciona, até porque senão você vai passar anos e anos estudando e não vai conseguir ainda ter atingido aquele objetivo, não vai conseguir ter lido tudo a respeito do assunto. É claro que a gente precisa estudar, se especializar, conhecer a fundo, né, alguns assuntos, porém o que eu quero dizer com esse vídeo é que a gente não precisa passar anos e anos fazendo alguma coisa e continuar se sentindo inseguro para aplicar aquilo, para começar algum projeto novo, para começar alguma coisa nova na sua vida. Então, muitas vezes por medo, por insegurança, por pensar no que os outros vão falar, o que os outros vão pensar de você, você acaba não fazendo aquilo. E você vai postergando cada vez mais e vai procrastinando aquela ideia, aquele plano que você tinha. E eu sempre lembro também de um comentário que a Gisela Valim falou em um dos vídeos dela. Eu não vou lembrar que vídeo é esse, mas ela costumava falar assim, que se ela fosse esperar se iluminar para começar a gravar vídeos no YouTube, ela nunca faria. Então ela teve que começar por algum lugar, né? Ela teve que ir lá e mesmo com um monte de bloqueio, de insegurança, iniciar, gravar o primeiro vídeo e publicar. Se ela fosse esperar a iluminação para poder falar sobre aquilo que ela quer transmitir, sobre aquele conhecimento que ela já adquiriu, talvez nessa vida ela não fosse gravar, né? E para mim também é a mesma coisa, eu considero o canal como um grande aprendizado, uma grande oportunidade para que eu possa falar em público, para que eu possa cada vez mais sentir mais confiança e mais segurança em mim. E se eu fosse esperar aprender tudo sobre edição, sobre gravação de vídeo, sobre a forma de falar, sobre a questão da iluminação, porque eu sei que eu não estou nem no lugar apropriado porque eu estou usando óculos, né? Então eu sei que está batendo reflexo aqui, mas se eu for esperar ter o cenário ideal, ter o fundo, ter a melhor máquina, ter o melhor celular, ter o melhor aplicativo de edição, eu nunca vou fazer isso. Então a gente tem que começar por algum lugar. E tem uma outra coisa também que ela falou nesse vídeo, que às vezes você não inicia o seu plano, não coloca no papel, não começa a fazer, porque você pensa assim, mas já tem muita gente fazendo isso que eu quero fazer. Já tem muita gente trabalhando nessa área, já tem muita gente gravando vídeos sobre esse assunto, então eu não vou fazer porque eu vou ser só mais um ali no meio de tantas pessoas. Mas, na verdade, o que importa é que você é único, então só você vai ter aquela energia e aquela entrega para aquilo que você está fazendo. E muitas pessoas vão se identificar com quem você é, com a sua história, em como você faz aquilo. Então não importa se é o mesmo assunto, não importa se é algo que muitas pessoas já vêm fazendo. Se você tem vontade de fazer, você vai colocar sua energia naquilo e vai ser diferente das outras pessoas, você vai se destacar. Então, se eu fosse pensar assim, por exemplo, aqui, eu tenho um escritório de arquitetura. Se eu for pensar que aqui na minha cidade já tem 100 mil arquitetos, ou que no Brasil já tem não sei quantos milhares e não sei quantos escritórios de arquitetura existem, eu posso fechar as portas hoje, né? Mas não é assim, porque sempre vai ter alguém disposto a ouvir você, sempre vai ter alguém disposto a comprar aquilo que você vende.
né? E as pessoas vão se identificando com o seu trabalho. Se você faz com qualidade, se você tem um preço justo, se você trabalha honestamente, sempre vai ter serviço para você. A gente já está aqui há 12 anos com o escritório, né? E os clientes voltam, os clientes indicam, né? Então, se eu for pensar que já tem outros trabalhando com isso, então eu vou fechar hoje o escritório, né? E não é assim. E a nossa vida ela é tão curta, né, pra gente ficar esperando que algo aconteça ou que a gente esteja 100% em alguma coisa para iniciar um projeto novo. Se você for pensar no momento atual que a gente está vivendo e você não colocar o seu sonho, o seu projeto em prática, você está desperdiçando tempo, né? E a gente conhece pessoas tão novas que acabaram de falecer devido ao Covid, né? Então, eu acho que é mais uma reflexão mesmo. Então, coloca no papel aquilo que você tem vontade de fazer, inicia, começa por algum lugar. Não espera, porque a vida vai passar e aí você não vai ter feito aquilo que você tinha tanta vontade, né? Um outro exemplo também referente a isso que aconteceu comigo é sobre aprender um novo idioma. Às vezes a gente fica postergando para iniciar um curso para aprender aquele novo idioma, sendo que você poderia estar ali pelo menos 10, 15, 20 minutos por dia estudando, né? Já iniciando, dando aquele passo. E no meu caso, o que aconteceu comigo é que eu estudei durante 7 anos inglês aqui no Brasil e mesmo depois de estudar tanto tempo, eu ainda sentia muita insegurança em poder conversar com as pessoas. E eu morria de medo de encontrar com a professora no corredor. Eu tinha vontade de sair correndo na hora que eu encontrava com ela, porque eu sabia que ela ia conversar comigo e eu ia travar e eu não ia conseguir falar. Ia ter muito medo, e o meu maior medo era de errar alguma coisa, de estar errada. Então eu queria saber 100% do assunto, queria saber 100% das regras gramaticais do vocabulário, de como que eu ia falar, para não esquecer nada, porque eu tinha muito medo de falar com ela. E aí eu acabei fazendo um intercâmbio para poder aperfeiçoar o idioma e para poder destravar também, porque eu achava que aqui no Brasil eu não ia conseguir. E quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de que as pessoas falavam: nossa, mas você já fala muito bem o inglês. Você veio para fazer um curso de idioma, mas você já está muito bem. E eu não sabia. Na verdade, aqui eu não tinha essa certeza. Então eu precisei fazer esse intercâmbio para conseguir me sentir mais segura e voltar para cá confiante de que eu já sabia bastante. Até depois dessa fase, eu comecei a estudar para me tornar professora de inglês, né? E aí eu dei aula por alguns anos também. Foi um processo para que eu conseguisse superar essa insegurança e esse medo que eu tinha de conversar com as pessoas. E aí o que eu percebi é que na verdade eu precisava me jogar mesmo, eu precisava praticar. Se eu não praticasse com ninguém, eu não ia aprender, né? E é a mesma coisa que com qualquer outra coisa. Se você só ficar estudando, só ficar na teoria e você nunca colocar em prática, você não vai saber se aquilo está dando certo ou não. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né? A gente precisa colocar em movimento as coisas e precisa dar um start, precisa iniciar. Não espere, então, você ler todos os livros, conhecer tudo que existe a respeito daquele assunto, assistir todos os vídeos, enfim, tudo que existir no mundo é referente àquilo para você poder colocar em prática. Comece por algum lugar. E até mesmo para quem quer abrir o seu próprio negócio. Se eu fosse esperar para saber tudo sobre a administração de empresas para abrir, eu também não teria aberto até hoje, né? Eu comecei o meu negócio com 21 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de administração de empresas e eu não tive nenhum mentor, eu não tive ninguém que me ensinou como que eu deveria fazer com a parte da administração e das finanças. Simplesmente foi o dia a dia que foi me ensinando. Simplesmente eu fui errando e aprendendo, errando e aprendendo. E eu espero que eu tenha aprendido mais do que errado. E que tenha colocado em prática aquilo que eu errei, né? E é isso. Uma dica que eu dou para você poder começar alguma coisa nova hoje é você colocar realmente no papel, você fazer um cronograma, escrever as datas, até quando aquilo vai estar concluído, né? Ou até quando você quer concluir tais etapas. Ou, por exemplo, se for estudar um novo idioma, mas hoje eu não tenho ainda dinheiro para pagar uma escola. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Simplesmente pegue alguns minutos por dia ou alguns minutos por semana para se dedicar a esse seu novo projeto, a esse seu novo plano, tá bom? Uma coisa é certa, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai parar para pegar na sua mão e começar alguma coisa que está na sua cabeça. Ninguém vai saber o que está na sua cabeça.
Só você pode fazer isso, mais ninguém. Ninguém pode e ninguém vai fazer esse plano por você, ninguém vai colocar isso em prática por você. Então tome ação, levanta, começa, se planeja. E uma coisa que eu ouvi em uma das consultas que eu fiz com um mentor, quando eu estava numa fase muito travada da minha vida, foi as duas palavrinhas: movimente-se. Ele falou assim: você precisa se movimentar, você está parada, nada vai acontecer na sua vida, então comece por algum lugar, movimente-se.